A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical online e nesse momento nós vamos iniciar o nosso estudo com uma oração e com um louvor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, te agradecemos por essa oportunidade de falar da Tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a cada irmão que estiver acompanhando esse vídeo, Pai, esse estudo. Derrama da Tua graça, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria sobre cada um de nós. Fala o coração dos Teus filhos, fala o nosso coração, meu Pai. Toca em nós com a Tua sabedoria. Toca em nós, meu Pai, para que nós venhamos estar em unidade, Pai. Sempre no mesmo pensamento e de engrandecer e de louvar o Teu nome, meu Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento. Desde já te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Amém? Graças a Deus por esse louvor. Vamos então nesse momento passar para o estudo bíblico, que nessa manhã nós vamos falar sobre o discípulo e a obediência. O texto base do nosso ensino dessa manhã está em Deuteronômio, capítulo 26, o verso 16. A palavra do Senhor diz o seguinte: Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. A palavra do Senhor, ela é repleta de princípios e leis que devem reger a nossa vida como servos do Senhor.
nós devemos cumprir esses mandamentos e andar na palavra do Senhor para nosso próprio benefício. O Senhor não criou regras e mandamentos para que nós fôssemos privados de deleites ou prazeres. O Senhor criou todos esses estatutos e essas leis para que nós fôssemos protegidos, né? Assim como, por exemplo, as leis de trânsito são feitas para proteger, né, pedestres e também aqueles que estão na direção de veículos, as leis do Senhor também são feitas para nossa proteção e para nosso cuidado, para que nós vivamos bem, para que nós prosperemos aqui nessa terra, para que tudo corra bem na nossa vida, né? A palavra do Senhor, ela garante que aqueles que andam, né, nos princípios da palavra, o final vai ser bênção, o final vão ser coisas boas na nossa vida. Ao passo que aqueles que optam por fazer a sua vontade, eles estão se enganando, né? Eles estão indo por um caminho que não sabem aonde vai terminar. E eu peço que os irmãos leiam comigo Provérbios capítulo 14 e verso 12, que vai falar a respeito disso. Provérbios capítulo 14, verso 12. A palavra do Senhor diz o seguinte: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, todas as vezes que nós deixamos os mandamentos do Senhor, aquilo que é instituído na sua palavra, nós caminhamos na nossa própria vontade. E o final desses caminhos, eles são de morte. Porque não existe essa falsa ilusão. É uma falsa ilusão de você pensar que você não está sendo guiado por ninguém. Você fala assim, não, eu quero andar na minha própria vontade, no meu próprio desejo. Ou você é guiado por Deus, ou você é guiado pelo inimigo, que usa a sua vontade, né, para te manipular e te fazer escravo do pecado. Então, o que Deus coloca para nós, sermos guiados por Ele. E esse caminho é um caminho de vitória, um caminho de bênção, né? É claro que, como Jesus falou, no mundo nós teremos aflições, mas, né, teremos para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, se nós andarmos no caminho de Cristo, nós também vamos vencer o mundo, né? Há uma garantia. Agora, os caminhos da nossa própria vontade não tem garantia, né? A garantia, na verdade, é a maldição, é morte. Porque é só isso que o inimigo tem para oferecer. Então, se nós somos obedientes, sem a obediência, nós não somos servos. Nós não tem como, isso não combina, né? São duas coisas opostas, antagônicas. Então, para uma característica daqueles que desejam estar na presença do Senhor, deve ser a obediência. Porque a obediência é tão importante quanto, por exemplo, a fé. Né? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também sem obediência você não tem como servir a Deus. Né? E Deus procura servos. Deus procura pessoas que estejam dispostas a deixar a sua vontade para serem guiadas pela vontade do Espírito. Então, não adianta você falar assim, eu creio em Deus. Muitas pessoas dizem eu que creio em Deus, mas não obedecem os princípios bíblicos, nem conhecem a palavra e andam segundo o seu próprio desejo. E por isso não tem como dizer que elas conhecem de verdade a Deus. Né? Elas simplesmente acreditam que Ele existe, mas não desfrutam da presença desse Deus, não desfrutam daquilo de bom que o Senhor possa oferecer, né? Que é a presença dele. Por quê? Porque andam fora dos princípios da palavra, andam fora dos princípios de Deus. Então, para que nós realmente venhamos expressar a fé, a gente também tem que obedecer. Não simplesmente crer que Deus existe, mas também obedecer aquilo que Ele tem falado, aquilo que Ele deixou para nós. Porque a palavra, ela é digna de confiança, porque é inspirada por Deus. Ela tem autoridade
para nos reger a nossa vida. Então, toda vez que nós somos guiados pela palavra, o final é bênção na nossa vida. Então, e Deus também, ele se satisfaz muito mais com a obediência aos seus princípios, à sua palavra, do que a cultos, do que a, né, você pode oferecer ali tudo que você tem a Deus, mas se você é desobediente, Deus não se agrada de você, né? Vamos ler a palavra que está lá em Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 15, o verso 22 e 23. Diz o seguinte: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então a palavra do Senhor está falando o seguinte, que toda vez que nós desobedecemos o Senhor, não existe a oferta, não existe nada que você possa fazer que venha agradá-lo mais do que você ser obediente a Ele, do que você dar ouvido àquilo que Ele está falando. Não adianta você oferecer a maior oferta e depois ir desobedecer os princípios. Você vai da mesma maneira estar desagradando a Deus e ainda vai sofrer as consequências da sua desobediência. E Deus classifica aqui na palavra o pecado da desobediência como semelhante à feitiçaria, semelhante à idolatria, que são pecados, são coisas muito graves, né? São coisas que desagradam profundamente a Deus. Então, toda vez que nós desobedecemos ao Senhor, aos seus princípios, à sua palavra, nós estamos pecando contra o Senhor. Nós estamos desagradando profundamente o coração do nosso Deus. Então, nós devemos tomar cuidado e prestar muita atenção naquilo que a palavra nos direciona, a obediência, a sermos servos que estão atentos às ordens do nosso Senhor. E nós vemos que o próprio Jesus demonstrou obediência, né? O que está dizendo lá em Hebreus, né? Lá no final da Bíblia, Hebreus capítulo 5, o verso 8, diz o seguinte: Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus deu o exemplo sendo obediente e aperfeiçoado, né, na obediência. Porque Jesus, ele não queria, né, na verdade, ter de passar pela cruz. Tanto que Jesus ora e fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Ele não queria passar ali. Por quê? Porque era um momento doloroso, né? Era um momento de angústia, tanto para a carne quanto para o espírito de Jesus. Mas ele obedeceu ao Pai e passou ali pelo sofrimento. E por isso ele se tornou-se, como aqui a palavra diz, autor da salvação para todos aqueles que obedecem, que o obedecem. Então, a obediência, ela gera salvação na nossa vida. Né? Toda vez que nós andamos no exemplo de Cristo, que obedeceu, que ainda que fosse difícil, que fosse contra a sua própria vontade, ele obedeceu, assim também nós seremos, né, abençoados, nosso fim vai ser um bom final, porque nós andamos na obediência e não na rebelião. E tem uma palavra, né, que a missionária Daina falou numa das pregações, que ela falou que as pessoas, nós quando desobedecemos a Deus, Deus se lembra de Satanás. Por quê? Porque Satanás foi desobediente. Então todas as vezes que nós desobedecemos os princípios de Deus, nós nos assemelhamos ao diabo. Então, nós devemos prestar muita atenção e termos um profundo respeito, amor e cuidado pela palavra para nós não andarmos fora dela.
Porque todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, o Senhor, a gente fica mais parecido com o Satanás, né? E nos distanciamos da figura de Cristo, que é aquilo que nós queremos expressar para o mundo. Então nós devemos sempre colocar no nosso coração a disposição de obedecer. E não simplesmente uma obediência aparente, né? O pastor me mandou fazer algo, eu vou fazer, pastor, né? Enquanto o pastor tá vendo, ou enquanto ali o seu líder, o seu encarregado no seu serviço tá vendo, você tá fazendo. A hora que a pessoa não tá, vira as costas, você para de fazer, faz tudo diferente. Então, nós aparentarmos simplesmente uma obediência é a mesma coisa de nós não obedecermos. Não tem como você obedecer só parte. A gente tem que obedecer tudo, fazer tudo para a glória e glorificar a Deus. Eu peço que os irmãos abram a palavra comigo em Mateus, no capítulo 21, no verso 28, que vai falar um pouquinho sobre isso, vai exemplificar o que eu estou falando. Nas palavras de Jesus, né? Jesus conta uma parábola, a parábola dos 2 filhos, que fala o seguinte: e o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. E depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Então, essa parábola de Jesus exemplifica isso. Porque o primeiro, apesar de ter respondido positivamente ao Pai, dizendo que ia, ele não foi e não fez a vontade do Senhor. Quer dizer, ele só aparentou uma obediência ali ao Pai, né? A um filho prestativo, que o Pai manda, ele de pronto responde que sim, né? Mas na verdade não foi. E esse não fez a vontade do Senhor. Mas o segundo, que disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi, esse sim fez a vontade do Senhor. E muitas vezes nós falamos sim, a gente diz, não, eu vou fazer só para agradar, né? A gente quer agradar a pessoa. Mas ali no nosso coração a gente fala, não quero, e não faz. Mas nós devemos ser pessoas de palavra. Nós devemos ter em nós a palavra de cumprir aquilo que a gente diz. E não simplesmente querer aparentar para as pessoas que nós somos obedientes, que nós somos pessoas que agradam a todo mundo, né? Então, seja verdadeiro. Se você pode fazer, faça. Se você não pode fazer, você fala, não, eu não posso, né? Mas no sentido de receber uma ordem, sempre seja pronto a obedecer. Né? Não diga não para aquilo que vai te fazer bem, para aquilo que vai te beneficiar. No seu trabalho, seja uma pessoa obediente ali às autoridades, né, que estão constituídas. Na igreja, seja obediente aos seus líderes, seja obediente ao seu pastor, seja obediente à palavra do Senhor quanto aos princípios da palavra. E isso vai resultar na sua vida em bênçãos, vai resultar em vitória na sua vida. Porque a obediência, ela faz parte da nossa nova vida em Cristo. Né? Não tem como você ser uma pessoa que está sempre envolvida em rebelião, em discussão, as pessoas lá no seu serviço pedem para você fazer uma coisa, você faz o contrário, você se revolta, você se levanta. Na igreja, alguém pede algo para você, você se levanta, você questiona, você... não digo assim, muitas vezes você dá uma opinião, você tentar ali conversar, às vezes pode ser válido, mas nunca se rebelar, né? Às vezes, ou muitas vezes a pessoa pede para você fazer algo e você diz que vai fazer, mas pelas costas você começa ali a falar, pra que fazer isso? Não tem necessidade. Começa ali a fermentar muitas discussões desnecessárias,
se você vai, sendo que você deve ser obediente, você deve ouvir, né? Porque aquilo que foi mandado, foi pedido para você, vem da parte de Deus, então receba, né? Seja abençoado na obediência e seja aperfeiçoado também. Ainda quando você não quer fazer, deixa a obediência te aperfeiçoar a ser mais manso, a ser mais humilde de coração, né? Então, como nós somos nova criatura, a obediência faz parte do nosso novo caráter, pois o Espírito Santo nos convence a obedecer, né? O Espírito Santo vem com aquela voz mansa, suave, dizer, obedeça, né? Porque obedecer é melhor, muito melhor que sacrificar, né? Porque Deus se agrada das pessoas obedientes, se agrada daqueles que optam por fazer a vontade do Senhor. E então é muito importante nós estarmos em conformidade com os princípios da palavra e da obediência, né? Então, agora nós vamos ver algumas características da obediência. Então, diz o seguinte, ela deve ser de todo o coração, né? A gente deve obedecer de todo o coração. E a palavra, vamos ler lá em Salmo 19, capítulo 8, o que a palavra tem a nos dizer a esse respeito. Salmo, capítulo 19 e verso 8. Já passei. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, eles são bons. Eles são a nosso favor, eles vão nos abençoar. Então, a gente deve confiar naquilo que o Senhor tem para nos dizer e obedecer de todo o nosso coração, com tudo que nós temos, né? Quando nós obedecemos, nós declaramos que nós confiamos no Senhor. Tem uma frase do Martim Lutero que diz o seguinte: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Então, nós conhecemos a bondade de Deus, a misericórdia e o amor dele, a ponto de dar o seu único filho por amor da humanidade. E então, a gente pode confiar de todo o nosso coração naquilo que ele nos diz, né? De todo o coração naquilo que o Espírito nos diz. Ainda que seja contra a nossa vontade, ainda que seja contra aquilo que nós queremos, a gente deve obedecer, porque o final daquilo que Deus nos diz é vitória, mas o final dos caminhos que nós queremos seguir, muitas vezes, por causa do nosso coração, que é enganoso, é de morte, é de engano, né? E também a obediência, ela deve se sobrepor à nossa vontade. A gente deve colocar a vontade de Deus acima da nossa, né? E sempre optar, sempre obedecer e sempre valorizar aquilo que Deus nos diz. E sempre buscar o conselho de Deus, né? E sempre buscar esse conselho, orando, né? Pedindo, buscando na palavra o conselho do Senhor. E não simplesmente tomando uma atitude aí, muitas vezes impensada, né? Você nem refletiu, você já toma a atitude. Não, antes de fazer qualquer coisa, ore e peça ao Senhor para que Ele venha te direcionar, te guiar naquilo que você pretende fazer. Né? A obediência conduzida pelo Espírito Santo nos leva, né, a vontade de Deus, né? A cumprir a vontade de Deus, a cumprir os decretos de Deus. E acima de tudo, né, transborda para a nossa vida terrena, né, essa obediência. Porque se nós obedecemos a Deus, nós também somos obedientes aos nossos pais, nós somos obedientes à nossa liderança na igreja, ao nosso pastor. Nós também somos obedientes às autoridades constituídas, né, às regras de boa convivência. Nós obedecemos, né? Por exemplo, nesse momento de pandemia, quais são as regras que nós devemos tomar para cuidar de nós, cuidar das pessoas, né? Esse distanciamento social, estar usando a máscara, né? Usando o álcool em gel, obedecendo aquilo que vai proteger a gente e vai proteger os outros também. Então, se nós somos servos de Deus, nós tomamos esse cuidado, né? É claro que a regra, né, a primeira lei que nós devemos obedecer
é a de Deus, né? E se aquilo que a autoridade está te falando não contradiz o que a palavra diz, então tudo bem. Mas se aquela ordem, por exemplo, no serviço, se alguém manda você mentir, essa ordem é contrária à palavra do Senhor. Porque, né, a palavra diz que Satanás, né, que é mentiroso. A mentira é do diabo. Então, isso contradiz a palavra, contradiz a vontade de Deus. Então, você não deve fazer. Né? Um exemplo disso é Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estavam ali, né, na Babilônia, e o imperador ali do lugar editou um decreto que todo mundo deveria se dobrar diante da estátua, da estátua dele lá. E, no entanto, esses rapazes, lembrando do princípio bíblico, eles lembraram que a palavra diz que nós não devemos nos dobrar diante de nenhuma imagem de escultura, a gente não deve fazer, a gente não deve adorar. Né? Somente ao Senhor, teu Deus, adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então, eles lembraram do princípio e por isso eles desafiaram ali a ordem, o edito do imperador. E por isso eles foram lançados na cova dos leões. Mas Deus, na cova dos leões não, irmãos, perdão, na fornalha de fogo. Quem foi lançado na cova dos leões foi Daniel. Estou confundindo. E então, por isso eles foram lançados ali na fornalha. Mas Deus, né, como eles obedeceram a Deus, Deus livrou a eles. Então, eles não temeram pelas suas vidas. Antes eles quiseram, né, eles optaram por obedecer a Deus. E por isso eles foram livrados. Então, toda vez que nós optamos por fazer a vontade de Deus, nós somos abençoados. Deus, ele tem compromisso aí em nos livrar. Por quê? Porque você está sendo obediente. Né? Agora, toda vez que você desobedece, você fica refém das consequências daquilo que você faz. Com certeza vão ter consequências, né? Então, a obediência é primordial, é fundamental. E toda vez que nós andamos em obediência, nós agradamos a Deus. Né? Esse foi o nosso estudo dessa manhã. Eu agradeço, né, a participação dos irmãos e peço que os irmãos continuem acompanhando aqui os vídeos, né, da nossa escola bíblica. E espero que em breve nós possamos, né, estar reunidos para mais estudos e presencialmente, né, lá na escola bíblica e também, né, nos cultos presenciais. Agradeço a oportunidade de estar falando com os irmãos. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima.